Sagres TV. Seguimos aqui no Tom Maior agora para falar da Covid-19 e da variante Ômicron, cepa de Deus, vírus vacinal, presente de Natal antecipado, todos esses termos nós escutamos no final do ano passado para descrever a variante Ômicron quando ela foi identificada na África do Sul. A partir de agora aqui no Tom Maior, para fazer um balanço desses 2 meses desde a chegada, a confirmação da variante aqui no Brasil, nós vamos conversar com o médico Paulo Saldiva, ele que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Paulo, boa tarde e muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Muito boa tarde, eu que agradeço a chance de a gente poder discutir um pouquinho sobre essa variante, né, que está afetando a vida de todos nós, né, em vários aspectos. Pois é, doutor Paulo, a gente está acompanhando aí a variante, né, agora no momento ali de muitos casos, né, diários de confirmações de Covid-19 por essa variante, também um aumento, né, a gente chegou na última semana a registrar mais de 1.000 mortes provocadas em decorrência da Covid-19, números que até então a gente não estava registrando aqui no Brasil. Mas eu queria perguntar para o senhor primeiramente o que de fato é diferente dessa variante Ômicron das variantes anteriores que já foram confirmadas. Bom, o que é de novidade é a maior eficiência em infectar o outro, né? Ela tem uma capacidade de transformar, quando você entra em contato com ele, de causar uma doença, é muito maior, cerca de 3 vezes superior às variantes que antes estavam aí. De outro lado, ela é um pouco menos agressiva, né? Mas mas não perdeu os dentes. Tanto é verdade que esse aumento de mortes expressivo, ele ocorre em pessoas predominantemente que não completaram o sistema de imunização ou não tiveram, não tem dose nenhuma. Eu mesmo, eu trabalho com a Covid desde março de 2020, fazendo as autópsias das pessoas que faleceram de Covid. A gente faz sem abrir o corpo, né, porque é muito infectante. A gente observa, as famílias concordam, é como se fosse uma doação de conhecimento, concordam em muitos casos. E a gente, com métodos de imagem e a gente identifica os órgãos, as lesões que ocorrem nos órgãos, e com uma agulha nós retiramos fragmentos. Então, a Omicron faz exatamente a mesma coisa que fazia a variante Delta e a Gama, que precederam. Ela atinge todos os órgãos, ela vai para o cérebro, ela vai para o rim, ela vai para os vasos, mas ela suscita uma lesão um pouco menor, mas o suficiente para levar as pessoas para a UTI e, infelizmente, algumas das pessoas à morte. Olá, doutor Paulo, seja bem-vindo ao Tom Maior. Eu queria saber do senhor se o fato das internações e mortes por Covid-19 não estarem crescendo na mesma proporção se deve à vacinação, à imunização? Sem dúvida, uma parte é do vírus, mas o mais importante é que nós já temos no Brasil uma taxa de vacinados bastante grande. E isso fez, por exemplo, que eu tive agora, né, na semana passada, eu estava com Covid. Eu tive sintomas leves. Já sou entrado em anos, sou asmático. O que aconteceu foi que minha asma piorou, uma pequena dor de garganta e uma sensação de cansaço. Mas eu já voltei à ativa e estava com as 3 doses de vacinação. Então, isso é uma característica que numa circunstância anterior, eu possivelmente teria uma forma um pouco mais grave, né? Eventualmente precisaria de um tratamento mais avançado. Então, o que nós temos é uma combinação, então, de uma vacinação e de uma característica do vírus. Mas hoje, quando a gente vai, por exemplo, nas UTIs que nós temos, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, a grande maioria das pessoas são pessoas que não completaram, não tomaram vacina alguma ou não completaram o ciclo vacinal, né? Mostrando, então, que em pessoas não vacinadas, essa variante causa danos importantes à saúde. E ela está pegando também bastante crianças. Nunca foram relatados tantos casos de Covid
em criança, e a nossa UTI pediátrica, que nos 2 anos anteriores recebeu mais de 100 crianças em estado grave, hoje já está com lotação bastante avançada e, infelizmente, nós já tivemos óbitos de criança pela variante Ômicron. Pois é, doutor Paulo, minha próxima pergunta é até sobre esse assunto. Aqui também em Goiás, a gente está acompanhando um aumento muito grande das internações, né, das crianças por conta da contaminação da Covid-19. Na semana passada mesmo, aqui na rede estadual, tivemos lotação máxima, 100% dos leitos destinados à Covid, né, leitos pediátricos, estavam ocupados. Situação que a gente não acontecia antigamente, né, nos casos das outras variantes também. Por quê? Que parece que essa variante Ômicron, né, a percepção que a gente tem é que ela também contamina com mais facilidade as crianças e leva então a casos mais graves, já que as crianças ainda não começaram agora, né, a vacinação contra a Covid, e também a gente está tendo uma dificuldade muito grande de adesão desse público à imunização. É uma característica do vírus ou também a gente pode associar somente essa questão da vacinação, doutor Paulo? Veja, tudo indica que o problema não é que a variante tem uma predileção especial para crianças, é que o contingente de crianças é o menor, é o que está menos vacinado, é o que tem menor taxa de cobertura. E então, embora a doença grave em crianças seja muito pequena, felizmente, existem muito mais crianças infectadas por essa maior eficiência que a Omicron tem de infectar. E isso é que tem levado à sobrecarga das UTIs por criança. E no caso da doença infantil, que a gente teve o duvidoso privilégio, o trágico privilégio de ter a maior série de mortes de crianças nas variantes anteriores, a lesão pulmonar na criança, ela existe, mas ela é menos, ela não é a causa de morte principal. Que a criança monta uma resposta inflamatória muito maior. Ela tem no afã de destruir o vírus, ela começa a montar uma resposta muito grande. E também existe uma predileção nas crianças e jovens por acometer pequenos vasos do coração. Não as grandes artérias coronárias, mas os pequenos vasos daquela circulação que corre dentro do coração. Então, essas crianças entram, quando agravam, elas desenvolvem, em muitos casos, pequenos infartos, como se fosse um mosaico, por obstrução dessas pequenas artérias que correm dentro, e capilares que correm dentro do pulmão. E o resultado disso é que elas entram com uma fração de ejeção, ou seja, quanto que o coração consegue bombar, que numa criança normal devia ser em torno de 95% do seu volume, ela consegue expulsar 95% do seu volume numa sístole, você entra com fração de 25%, 20%. Então, essas crianças têm um componente cardíaco e vascular muito intenso, e é isso que leva às formas graves da Covid na criança. Então, essa é uma situação que, para o meu entender, reforça a necessidade de vacinação, e existe uma certa quantidade de desinformação colocada, porque existem, sim, complicações da vacina, como de todas as vacinas, mas um número muito pequeno. Então, o risco de não vacinar, num período como esse, é muito maior do que o de você tomar a vacina, porque, em geral, as complicações da vacina são de fácil tratamento ou duram pouco tempo sem deixar sequelas. Então, a razão de risco é mais ou menos 1000 vezes maior de você não tomar vacina. Isso quando estamos falando das vacinas de RNA. Mas existem vacinas muito seguras, por exemplo, aquela de vírus morto, a Coronavac, que dá uma boa proteção em crianças e o risco é zero. Então, eu acho que existe, sim, alternativas para os pais. E se fosse no caso de um neto meu, eu, sem dúvida, vacinaria, porque eu sei o que é, melhor do que ninguém, você ver um corpo de uma criança numa mesa de autópsia. Doutor Paulo, no início da nossa entrevista, o senhor falou sobre essa questão dos sintomas leves em pessoas que já estão vacinadas. Eu queria saber do senhor se a população deve continuar com esse sinal de alerta ligado
Porque conforme vai saindo notícias de pessoas com sintomas mais leves, acaba que talvez algumas pessoas podem ficar mais desleixadas quanto a essa preocupação com o vírus. Então, esse é um problema que eu chamo, porque a gente não está tratando de uma pandemia só. Nós estamos tratando também de uma infodemia, uma pandemia de informação e contra-informação. Isso está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil também, com muita intensidade, porque toda vez que você tem uma pandemia, você tem, isso historicamente, você tem sempre existiu desinformação, só que agora a capacidade de espalhamento é muito maior e a velocidade do espalhamento é muito maior. Então, o que está acontecendo é que as pessoas que já estão vacinadas, a história de que você pode então criar assim, falar, não, eu não vou tomar vacina, eu vou ficar doente porque essa variante é mais leve para quem já tomou a vacina. Se você não tomou a vacina, embora o risco seja um pouco menor do que as outras variantes, você corre o risco de ter uma forma grave. E quando você vai com uma forma grave de Covid, 45% dessas pessoas, não voltam igual ao que entraram. Nós estamos acompanhando isso, o nosso hospital tratou quase 5.000 pessoas sobreviveram ao Covid tratados no nosso hospital e estão sendo reavaliados. Existem alterações de sono, alterações de memória, um prejuízo de função pulmonar, porque a Covid provoca uma pequena redução, ou pequena ou até grande redução da capacidade pulmonar por uma fibrose residual, o que faz com que algumas pessoas saiam com falta de ar para esforços ou então depender de catéter de oxigênio. Existe, então, um risco maior de trombose arterial, porque o vírus infecta o revestimento interno das nossas artérias, e se prolonga por 3 meses após você sair da Covid. Então, existe um aumento de infarto do miocárdio, trombose venosa profunda e embolia pulmonar nessas pessoas. Então, eu diria que o mais sensato a se fazer é tomar as 3 doses, como eu fiz, porque como estudando essas pessoas no microscópio, através de técnicas moleculares, eu sei o que está acontecendo e comparei a gente compara com por exemplo, a gente fez a mesma situação, com o mesmo tipo de estudo, com o H1N1 de 2009, que foi e todo mundo tomou vacina para a gripe naquele momento, né? E não tem comparação. A Covid é muito mais agressiva, mesmo a variante Ômicron, do que o vírus da gripe, para o qual a gente toma vacina todos os anos, as pessoas do grupo de risco. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Paulo Saldiva, ele que é médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Paulo, 2 pontos importantes, né, que a gente tem que citar aqui nessa questão da avaliação da Ômicron, desenvolvimento da Ômicron aqui no Brasil. Tivemos escassez de teste, né, para diagnóstico da Covid e também aquele apagão que registrava lá os dados do Ministério da Saúde. Isso, de alguma maneira, dificultou essa avaliação com precisão de como está sendo a evolução da Ômicron aqui no Brasil, doutor Paulo? Tá, né? Aliás, sempre teve uma subnotificação, né? E sempre houve reinfecção antes de existirem vacinas. Por exemplo, em Manaus, se estima quando teve a segunda onda, né, que teve aquela história de falta de oxigênio e tal, você consegue saber qual que é o vírus que causou. Então, 30% dos casos que precisaram de atendimento médico, eles tinham sido reinfecção por uma nova variante. Então, e sempre houve subnotificação, porque em número não sabido ainda de pessoas, você tem uma doença completamente assintomática ou confundida com uma gripe simples. E no caso da variante Ômicron, o que está acontecendo é que pelos poucos sintomas e pela ausência de testes, o único teste que sobrou, a única alternativa que sobrou eram autotestes que você ia na farmácia e pagava por eles, entre 120 a 180 reais, e mesmo assim fazia fila para fazer isso.
Então, o que aconteceu, quando a gente mapeia os casos de Covid na cidade de São Paulo, um grupo da Universidade de São Paulo faz isso, faz a cartografia dos casos e das mortes. No caso em 2020, a doença começou no centro da cidade, onde tinha o maior poder aquisitivo, que foram as pessoas que se contaminaram em viagens para o exterior e transmitiram aos seus familiares. E depois a doença vai se consolidando na periferia da cidade. Na periferia da cidade é onde estão as pessoas que não conseguem fazer isolamento social. São famílias que não têm como fazer isolamento social por absoluta incapacidade econômica de fazer isso. Então, eu conversei com essas famílias, porque eram elas que iam conversar com a gente, que estavam no Hospital das Clínicas, que é o hospital público, e eu cheguei à conclusão que a gente valorizou muito os profissionais de saúde, com muita razão, mas quem morria eram as pessoas que mantiveram a cidade funcionando, no comércio, no transporte, entregando comida nas caixas de supermercado, né, varrendo as ruas. E isso faz o quê? Como você agora tem um teste pago, a gente não está enxergando os casos da periferia, porque, de novo, os casos são notificados nas regiões que têm mais recursos, que são aquelas pessoas que podem, na farmácia, despender 120 a 180 reais para fazer um teste próprio. E a farmácia notifica, então, o Ministério da Saúde. E teve também um apagão, que foi um hackeamento externo, que prejudicou a notificação e a estratégia vacinal, já que se dispunha de vacina na segunda vez. Mas agora é tarde demais. Estima-se a doença já está espalhada, ela vai ficar possivelmente até o mês de fevereiro subindo um pouco, ou então num platô estacionário, para começar a cair em março, se tudo der certo e não aparecer nenhuma variante nova que venha atrapalhar toda essa projeção. Dr. Paulo, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu gostaria de saber o que se sabe até o momento sobre a nova subvariante BA.2. Ela pode ser mais agressiva ou mais transmissível? Nós não sabemos ainda. Isso, infelizmente, nós estamos vivendo como se fosse num experimento natural, ecológico, onde nós somos as cobaias, né? Então, é como se você soltasse novas variantes e medisse o efeito na população. E é um estudo complexo, porque existem já pessoas que já tiveram Covid e já tiveram vacinação. Então, você não consegue avaliar adequadamente a agressividade dela. Quando a gente começou a trabalhar com isso em março de 2020, eu, particularmente, imaginava que em novembro de 2020 tudo estaria terminado, como aconteceu com o H1N1. Só que agora nós estamos entrando já no segundo mês de 2022 e a gente não tem ainda um cenário claro. Então, já erramos muito, eu já errei muito, meu pacote de erros está lotado, mas que existe sim um risco de que as novas variantes possam desenvolver maior agressividade, sejam elas do Ômicron ou outra variante que surgir no futuro. Infelizmente, nós temos que vacinar o mundo inteiro, porque isso menos de 40% da população do mundo recebeu vacinas. E agora, você pode então vacinar teu país inteiro, de repente num país onde existe grande número de cópias, surge uma nova variante e ela vai chegar no teu país, como aconteceu com a Ômicron, ela atingiu o mundo inteiro praticamente em 2 semanas, porque nunca o mundo esteve tão conectado, nunca se viajou tanto, e é impossível conter uma pandemia que surja mesmo num país distante. Como o senhor disse, né, doutor Paulo, o caminho é a imunização, a vacinação, então a gente reforça aqui sempre, você que está acompanhando aqui o Tom Maior, se ainda não completou o seu esquema vacinal, procure um posto de vacinação, tome a vacina, você que tem filhos também, né, imunize seu filho, proteja ele, o doutor Paulo acabou de explicar, o risco de contaminação e sequelas aí por conta da Covid é muito, muito maior, né, do que qualquer tipo de risco que a vacinação possa oferecer. Doutor Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista aqui conosco no Tom Maior. Seja sempre bem-vindo, bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço muito e um abraço a vocês e vamos sair dessa. A gente está com muito medo, não está? E eu acho que o antídoto do medo nesse caso é a esperança. Então vamos manter a esperança que a coisa, seguramente, se Deus permitir, vai melhorar. Muito obrigado a todos. Conversamos aqui no Tom Maior